Olá a todos os amigos amantes dessa nossa tão querida arte marcial chinesa. Esse aqui é o Kung Fu em Foco. E como sempre, trazendo, como digo sempre, convidados de grande garbo e elegância. E, claro, dividindo sempre esse palco feliz e alegre comigo, Luciano Chifu Bruno Barros. Não é isso, Lu? Isso mesmo, Felipe. Hoje tá para mim, pessoal. Hoje até vesti a camiseta aqui. Hoje temos tema cultural, dança do dragão e dança do leão. Mas vou deixar a apresentação desse nosso convidado mais do que especial. Um homem que já morou lá, veio para cá e voltou para lá. Fala aí, Bruno. É isso aí. Hoje, então, temos um convidado internacional. É um grande prazer receber e anunciar aqui o Chifu Nelson Ferreira, que é vice-presidente da World Sarping Lion Dance Federation, presidente da United States Dragon e Lion Dance Federation, e Zhu Guan, da John Yi Kung Fu. Chifu Nelson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos. Um prazer enorme estar aqui, uma honra também. Então, tô bem animado aqui para bater um papo legal com todo mundo. Eu estou muito ansioso. Vocês têm feito um trabalho excelente. Já assisti vários dos rebroadcasts, né? Então, vocês estão de parabéns com o trabalho que estão fazendo e que continuem, né? Pessoal, então, não se esqueçam, se inscreva no canal, ative as notificações para estar recebendo tudo de novidade que vai estar passando por aqui. E, como sempre, eu sou o grande felizardo por iniciar as perguntas, não tanto quanto polêmicas como do meu amigo Luciano, mas sempre instrucionais e culturais para trazer a vocês mais informação. Então, mestre, eu queria perguntar, a sua grande especialidade, né, dentro das artes marciais chinesas é a parte cultural, né, assim como é do Luciano também. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como é isso, o senhor acha, de fato, nas escolas de Kung Fu, que a cultura, né, como produto, como serviço, o quanto que ela agrega para uma escola de Kung Fu? Então, tradicionalmente, né, vendo mesmo na história das artes marciais chinesas, quando eu estou falando de história, eu realmente estou falando de história desde a antiguidade. A gente tem aquele elemento de Wen e Wu, né, que é você tem o estudo, né, e a parte marcial. Então, você pode dizer um lado civil e um lado militar, né? E escolas de artes marciais chinesas, tradicionalmente, a ideia seria que, já que muitas vezes, especialmente se a gente está falando sobre camponeses, né, ou aldeões que moram em vilarejos, não têm muito acesso à parte escolar, né? A ideia, de certa maneira, foi que as escolas de artes marciais tentavam abordar esses dois assuntos ao mesmo tempo. Então, tentava não só instruir a pessoa em ser um artista marcial, para poder defender seu vilarejo e poder fazer as artes em si, mas também poder participar do ato cultural e de aprender de normas, né, como o confucionismo, maneiras corretas de agir, esse tipo de coisa. Então, as academias de artes marciais casavam os dois juntos, né? Então, a ideia era para poder formar um cidadão que era versado não só no marcial, como também no civil. E o que a gente vê, acho que durante o Ano Novo Chinês a gente vê isso muito, né? Que é as academias de artes marciais saindo para fazer dança do leão, dança do dragão, para poder celebrar, e com isso não só estão ajudando a comunidade a celebrar, né, mas especialmente estão mostrando sua força como academia e com os seus alunos em termos de o trabalho que eles têm feito, né? Então, é uma forma bem legal de poder mostrar a técnica e acrobacias e desempenho, né? Um desempenho marcial sem ter que sair na luta, né? Poder ficar lutando. Porque, obviamente, a gente tem os nossos taolus e tem essas coisas, mas você pode fazer alguma coisa até um tanto mais agressivo com o danço do leão de certa maneira. Não em termos de luta, mas em termos de poder fazer umas manobras mirabolantes, né? Então seria isso, né? Eu acho que a importância da dança do dragão e leão, além de outras coisas, é que traz uma plataforma para a academia poder se apresentar ao público de uma maneira que é
gratificante para todas as gerações, né? Crianças e adultos, né, adoram assistir essas apresentações. Então, é uma maneira bem legal de trazer a comunidade junto, poder interagir com a comunidade e poder ajudar a comunidade a celebrar. Muito bacana. Então, a minha próxima pergunta era realmente sobre essas questões dos festivais, né? Porque aqui em São Paulo nós temos o Ano Novo Chinês aqui do bairro da Liberdade, o qual eu faço parte desde a primeira edição. Hoje a gente está, na verdade foi ontem, né, Mestre, se eu não me engano, que começou o Festival da Lua, né? O festival de meio de outono. Meio outono, né? né? Isso. E também nós temos sempre muitas celebrações e tudo mais com as danças do dragão, do leão e tudo mais. Conta um pouquinho como é que é isso aí, mata a minha curiosidade, como é que é isso aí nos Estados Unidos e como é que a tua academia atua nisso aí, o teu grupo aí. Então, nos Estados Unidos depende da área, né? Se você tiver, por exemplo, na costa leste ou oeste, basicamente Nova York ou Califórnia, e eu diria Nova York e Boston, onde tem as Chinatown, né? Existe mais oportunidade de se fazer apresentações e poder sair desfilando na rua, esse tipo de coisa. Na região onde eu moro no meio dos Estados Unidos, né? E, por exemplo, a cidade onde eu moro não tem um Chinatown, na comunidade chinesa, basicamente de pessoal que vai para a universidade. Então, não se tem o mesmo nível de engajamento social com a comunidade. Então, nos Estados Unidos, você vai ver outra região que é muito forte é Houston, né? Ou Texas em si, porque você tem vários grupos, não só chineses, mas vietnamitas, né? E os vietnamitas também celebram o Ano Novo Chinês. Bem, muita gente aqui usa o termo Ano Lunar, né? Ano Novo Lunar, ao invés de chinês, para não poder dizer que só os chineses estão usando ele. E então você vê o Texas também bastante festas em templos, esse tipo de coisa. Já onde a gente está, a nossa academia trabalha muito com as universidades, as escolas e os restaurantes e negócios que são dos donos chineses, né? Então, restaurante chinês, ou um supermercado chinês vai pedir para a gente fazer apresentações e normalmente o primeiro fim de semana do Ano Novo Chinês, né? Se, por exemplo, o primeiro dia do Ano Novo Chinês cair tipo numa quinta-feira, normalmente aquela sexta, sábado, domingo é assim, tipo 5 a 10 apresentações por dia, a gente está fazendo um atrás do outro e andando para tudo quanto é lado. Às vezes a gente dá sorte, cai assim no meio, assim, tipo uma terça, numa quarta-feira, e a gente consegue fazer algumas apresentações antes, umas apresentações depois. Mas na nossa área, eu diria que basicamente a gente está celebrando por volta de 4 a 5 semanas seguidas. Normalmente a semana antes do Ano Novo Chinês, aquele fim de semana, aí o fim de semana do Ano Novo Chinês, o segundo final de semana do Ano Novo Chinês, que é o Festival de Lanternas, né? No 15º dia do Ano Novo Lunar. E depois, normalmente, tem algumas outras apresentações, assim, na terceira ou quarta semana depois do Ano Novo Chinês, só porque é muito difícil encontrar pessoal, especialmente na nossa área, que possa fazer apresentação. Então, a gente, às vezes, tem que viajar para o norte do estado ou até para outros estados. A gente já fez apresentações em 8 estados diferentes. Então, a gente tem que sair e viajar bastante. Então, é assim que a gente celebra, né, durante essa época. O resto do ano existem outras apresentações que a gente faz, às vezes que é parte da comunidade geral, né? Festival de música, esse tipo de coisa, eles convidam a gente. Ou, por exemplo, meio outono é uma que às vezes a gente faz apresentações para a universidade ou para outros grupos culturais. Mas, novamente, Ano Novo Chinês é o mais importante do ano para a gente. Mestre, a sua história é muito interessante, né? E eu queria fazer uma pergunta que amarrasse um pouco essa história e falasse um pouco dela para a gente e trouxesse também a dança do leão nisso tudo que é incrível. Você é discípulo, né, do Dr. Wu, né, do grande mestre, grão-mestre Wu Xiaoshan,
né, que foi muito importante para o Kung Fu no estado do Rio de Janeiro, especialmente no Brasil, mas especialmente no estado do Rio de Janeiro, e deixou um grande legado, especialmente no Tai Chi Chuan. Eu queria que você falasse um pouco, né, do seu relacionamento com o mestre Wu, e como, né, que dali, né, saiu a sua formação, e se você aprendeu Dança do Leão com o mestre Wu ou foi após o seu período aqui no Brasil. Tá ótimo. Então, meu mestre, né, Dr. Wu, eu fui apresentado a ele pela minha mãe. Na verdade, que a minha mãe se formou em Tai Chi Chuan com o mestre Wu. Então, ela falou um dia que eu já fazia artes marciais antes. Meu pai, aliás, era faixa preta da Kodokan, né? Então, eu fazia judô quando eu tinha 5 anos de idade. Fiz tem umas academias no Rio que eu participei também. Fiz outras artes também, taekwondo. Aliás, taekwondo com o mestre Kim lá. E também até fiz um pouco do que a gente chamava de jiu-jitsu, né? Que agora é chamado Brazilian Jiu-Jitsu. Mas na época era só o jiu-jitsu. Então eu fiz outras artes marciais e um dia a minha mãe estava falando que o Dr. Wu ensinava Shaolin, né? E Shaolin é que nem aquele do programa Kung Fu, do David Carradine, né? Eu falei, pô, legal, vamos lá. Queria assistir, né? Queria ver como é que é, porque eu queria ver o que mais que tinha lá. E fui para academia, foi num sábado, assim, me lembro muito claramente que realmente foi de grande impacto para mim. Aquela lá na 7 de setembro, lá no centro da cidade, onde a academia estava naquela época. E fui lá assistir a aula e eu fiquei fascinado porque ele fazia Qigong toda a aula. Então ele fazia exercício de respiração, né? E eu fiquei... Foi uma coisa que eu não tinha visto antes, assim, nas outras artes que eu tinha treinado, não tinha visto. Assim, obviamente, os chutes e os socos e as bases são um pouco parecidas, mas a ideia que ele estava tentando transmitir era diferente. A ênfase que ele tinha era diferente. Então, a ideia de base era uma ideia vinda muito do Xingyi dele, que era o Zhang Zhuang, né? Que era poder segurar poste. Então, por exemplo, a gente fazia o nosso Mabu pensando no mesmo esquema, né? E a mesma coisa ia com o jeito que socar e chutar. Ele falava muito sobre o movimento do corpo. Me atraiu assim tremendamente só aquela ideia que existia assim, parecia que estava um mundo diferente que estava sendo aberto, né? Por causa desse tipo de coisa. Outra coisa que foi interessante é que eu falava inglês, né? Eu tenho dupla cidadania. Então, meu mestre, às vezes, o português dele não era ótimo. Então, às vezes, ele tinha que me explicar certas coisas em inglês para eu poder traduzir para o pessoal. Então, me ajudou muito também que a gente pôde falar sobre certos conceitos em inglês que eu consegui compreender que foram bem interessantes. Por exemplo, coisas como aquelas 6 uniões, né? O Liu He. 6 harmonias. Então, assim, certas coisas assim eram muito importantes para poder falar e poder desenvolver para os alunos. Então, eu fiquei fascinado com essa parte que existia uma teoria, né? Existia não só assim, não era só como dar um soco, como dar o chute, né? Não, existe uma teoria maior, existe essa ideia de cultivar o sambao, né? Que são as três joias do corpo, né? O Jing, o Qi e o Shen, né? É muito importante no trabalho dele. E, aliás, muitas vezes o pessoal fala que é coisa de Tai Chi, mas para ele não. Para ele era, de certa maneira, era o Kung Fu do Kung Fu do Dr. Wu, né? Era a ideia de tudo se encaixava junto. Ele queria que o pessoal entendesse não só Tai Chi, ele queria entender Shen Yi, queria entender o Bagua, queria entender o Shaolin que ele ensinava, ele queria entender tudo junto, né? Então, eu vi essa ideia que a arte era uma coisa muito maior. Como eu disse, eu aprendi judô, ele soube que eu sabia judô, ele falou, eu vou mostrar judô chinês para você. Aí eu falei, ele vai e me mostrou como o que eu chamaria de lutar sem jaqueta, né? Para derrubar. Ele falou, isso é Kwai Jiao, que é
derrubamento rápido, né? Não é como o Shuai, mas é o Kwai, né? Que é o rápido. Então, vendo assim que o Kung Fu era assim, era basicamente tudo que eu tinha aprendido em uma coisa só, né? Não só isso, mas ele falava muito sobre a cultura, desenvolvimento, a filosofia, né? E isso me atraiu tremendamente. Ele falava sobre Dança do Leão, ele falava sobre a cultura marcial, não que ele ensinava, mas ele sabia sobre isso. Aliás, ele sabia muito também sobre o que eles chamam do Leão Verde, que é o leão de Taiwan, porque ele foi para Taiwan, né? Morou lá por 2 décadas. E para ele era uma coisa interessante essa ideia dessa cultura marcial também. Quanto o que eu aprendi de Dança do Leão foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu conheci vários outros. Aliás, Dr. Vu só o nome dele abriu muita porta para mim. E eu conheci várias outras pessoas, incluindo o pessoal que fazia o Shaolin do Norte, que é muito semelhante ao Shaolin do Norte do Brasil, né? Que é o que o grão-mestre Chan Kao-wei faz, né? Eu conheci muita gente, a gente começou a se desenvolver com o Dança do Leão e eu cheguei a conhecer, como eu estava dizendo, restaurantes são grande parte da cultura local, né? E um dos restaurantes chamado Ruby tinha uma família de 4 irmãos, todos eles tinham filhos e filhas e eles sabiam que eu fazia arte marcial, então eles souberam que eu fazia arte marcial porque eu fui na locadora de filme chinês deles para pegar um filme do Jet Li, que era o Once Upon a Time in China, né? Era uma vez na China. E a mãe virou para mim e falou: como é que você sabe tanto sobre isso? Eu falei: eu ensino. É mesmo? Próximo dia ela apareceu com o filho dela. A gente acabou conhecendo o resto da família. E a família, aliás, fazia a arte marcial. Um dos irmãos fez Hungá, Shaolin do Norte. Outro era muito desenvolvido em Pak Mei. Outro irmão fazia Taekwondo. E o outro era assim, meio Street Fighter, né? Então, assim, eles conheceram e eles faziam Dança do Leão. Então, a gente acabou batendo muito papo e eu fui aprendendo muito com eles sobre Dança do Leão e especialmente o estilo Fatzan, né? Então, por isso que os primeiros quase 20 anos da nossa academia foi fazendo estilo Fatzan de Dança do Leão. Então, eu diria que eu fui introduzido à ideia no Brasil, mas o que realmente propulsionou foi minha chegada aqui. Pessoal, recebendo aqui hoje Mestre Nelson. Então, para quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que vai estar acontecendo aqui. E, mestre, nos Estados Unidos, pegando a sua experiência internacional, nos Estados Unidos, o próprio país, apesar de ter muitas segmentações, muito regionalismo, sempre gostou muito de luta em pé, né? Uma característica do americano do boxe, do kickboxe. E com o Kung Fu não era diferente, principalmente com a introdução do Bruce Lee, com os filmes e tudo mais, que chegou muito forte, principalmente na década de 70, 80, nos Estados Unidos. Hoje, com esse boom do MMA, de outras lutas, como que o senhor enxerga comercialmente o Kung Fu nos Estados Unidos em comparação com outras artes marciais que são oferecidas aí também? Então, eu diria que na nossa área, onde eu moro, assim, no meio mais pro meio dos Estados Unidos, houve uma grande expansão do Taekwondo aqui. Então, porque durante a época de 60, 70, vieram vários ex-militares da Coreia do Sul para os Estados Unidos e parte da função deles era para propagar o Taekwondo pelos Estados Unidos. E com isso, muita gente aprendeu o Taekwondo aqui. E daquele grupo de Taekwondo, acabou saindo o que chamavam de American Karate, né? Karatê americano. Que era basicamente tipo uma mistura de o que eles faziam com kickbox e boxe com o Taekwondo que eles faziam. O Cobra Kai? É mais ou menos a ideia do Cobra Kai. De certa maneira não está errado, porque realmente é tipo uma mistura de coisas. Né? Eu diria que não necessariamente muito da atitude, mas sim, é bem parecido em termos de estilo. Né? E
Então, quando eu cheguei aqui, isso é uma coisa que para mim era completamente diferente. Porque Rio de Janeiro, né? Anos 80, 70 e 80 no Rio de Janeiro, era tipo o quê? Era vale tudo contra o jiu-jitsu, né? E era, tu tinha que saber lutar, né? E você tinha que saber, a sua arte marcial tinha que ter aplicação, não tinha esse negócio de você vai fazer o teu kata separado do que você faz pra luta. A gente só faz kata aqui. Não, tem que saber fazer com inteiro, né? Se você tá fazendo karatê. E com o mestre Wu é a mesma coisa. Ele ensinava muito sobre aplicação pra gente. E a gente, todo domingo, tinha os alunos nossos lá que a gente se juntava pra lutar, né? Pra poder experimentar as coisas que a gente aprendia. Nos Estados Unidos não foi como estava acontecendo. O pessoal não tinha, assim, necessariamente, desses grupos de karatê americano, não tinha uma ideia exata em termos de luta. Para eles, luta era aquele né, luta de semi-contato, né, ou sem contato. E para mim era uma coisa assim muito estrangeira, porque para mim era full contact, era o que eu fazia. E, aliás, com o Goshu, né, que eu era sou membro, mas já de início fazia grupo de Goshu, a gente lutava com as regras de Leitai, né? Então aqui, quando eu apareci para ensinar Kung Fu, o pessoal ficou assim, oh meu Deus, pô, Kung Fu, que legal. Muita gente queria aprender Kung Fu. Aliás, muita gente, muito faixa preta veio aprender comigo, porque tinha, assim, tipo uma aura, né? Mas só que muita gente não sabia que eles estavam entrando no, que eu diria, desculpa a palavra, mas um Kung Fu porradeiro, né? Então, a ideia de que, não, a gente vai lutar, se você quer aprender a lutar, você vai aprender a lutar, só que vai ter que ser full contact, né? Então, para eles era uma coisa diferente também. Então, assim, em termos de a gente, aliás, recebeu muito respeito, inclusive quando os grupos de MMA começaram a aparecer dentro da nossa cidade, o pessoal sempre respeitou o trabalho que a gente fez. Aliás, tenho alunos meus que foram depois que saíram daqui, foram visitar outras academias, ou tem amigo que faz MMA, o cara lá tem o maior respeito pelo trabalho que vocês têm feito, que a gente continuou lutando, fazendo Leitai, eles entendem que a gente fazia full contact. Então, a ideia do Kung Fu era bem recebida. Em certas outras áreas dos Estados Unidos, até que não foi a mesma história. Então, eu diria que a experiência que eu tive não foi a mesma experiência que outros tiveram. Em outras partes dos Estados Unidos, muita gente fazia Kung Fu que era só Taolu, né? Ou que só fazia pela beleza da arte, esse tipo de coisa. Então não tinha esse negócio de lutar. Ou se lutavam o de ponto, né, que fazia de karatê. Então, nessas outras áreas, realmente teve, quando o MMA começou a aparecer, começou aquele negócio, fazendo, imitando bichinho, né, fazendo aquelas brincadeiras, né? Então, muitas vezes isso aconteceu. Agora, eu diria que tem gente suficiente, e tem gente trabalhando suficiente com Sandá, tentando entrar no MMA, que está fazendo o pessoal repensar essa ideia de se o Kung Fu realmente é só imitar bichinho, né? Então, existe um novo interesse, eu acho. A gente vê isso aqui, um trabalho que a gente está fazendo. O pessoal começando a perguntar mais sobre o que vocês realmente fazem. Vocês fazem o Chinese Kickboxing, né? Então, tem ajudado bastante. Então, eu diria que mudou um pouco, porém, ainda existe seus grupos de pessoas que fazem aquele trabalho que é não contato, ou sem ideia de aplicação. E outra coisa também que aconteceu aqui nos Estados Unidos, especialmente na nossa área, é que durante os anos 80 e 90 houve uma mudança entre as academias de karatê americano, que basicamente, se você for para uma academia aqui de karatê americano nos Estados Unidos, você vai notar que 80% dos alunos são crianças e 20% são adultos. Então, eles basicamente descobriram que você podia fazer muito mais dinheiro com criança do que você podia com adulto, entendeu? Então, o que aconteceu? Tudo ficou desproporcional. Então, inverteu tudo, né? Então,
o que era importante para um adulto aprender, que era como se defender, como poder usar a sua arte, poder se aprofundar culturalmente, esse tipo de coisa que era muito importante assim, para qualquer pessoa que seja assim, adolescente a adulto, né? Virou o tipo de coisa, a gente tem que fazer um karatê para criança de 3 anos, de 3 a 5 anos, aí depois de 5 a 7, não sei o que, aí acabou virando esse negócio. Então, muita gente aqui vê karatê como uma coisa que criança faz, não necessariamente uma coisa que adultos fazem. Então, por exemplo, se o Kung Fu não tem muito desse problema, porque se você fala Kung Fu, o pessoal meio que pensa que você está separado do grupo de karatê. Mas se você faz karatê, por exemplo, você faz o karatê de Okinawa, ou você faz um karatê Shotokan, né, um karatê bem versado, alguma coisa que seja tradicional japonesa ou de Okinawa, você tem que meio que se explicar que não, peraí, eu não estou fazendo aquele karatê, eu estou fazendo karatê do, né? Então, é um pouquinho mais complicado para o pessoal que faz karatê. Então, eu diria que, sei que a resposta foi longa, mas isso é basicamente o cenário aqui agora. Mestre Nelson, não se preocupe assim com o tempo das perguntas. A gente gosta de saber esses detalhes mesmo. Né? Beleza. É um calor danado, né? Mas assim, eu vou puxar o gancho do meu amigo Bruno, né? Que falou do Cobra Kai, né? Vamos trazer um pouco de cultura pop aí e das minhas perguntas que deixam um dos nossos apresentadores até corado de emoção ao escutar a minha voz quando vou fazer as perguntas, assim, de fora do contexto Kung Fu, porque sabemos, como sempre digo, que nós praticantes de Kung Fu, pessoas, tá? Fanáticos do Kung Fu, nós somos pessoas também comuns, né? E também nós temos o nosso lazer, nossos hobbies, né? Então, falando um pouco de hobby, mestre, fale para nós um pouquinho como Star Trek entrou na sua vida e se há alguma coisa de Kung Fu dentro de Star Trek quando o Worf entrava em batalha. Star Trek. Você sabe, eu não sei se o pessoal sabe, mas quando eu nasci, né, meu pai é brasileiro e minha mãe é americana. Eu nasci nos Estados Unidos. Eu nasci em Nova York. Eu fui para o Brasil quando eu tinha 6 anos de idade. Eu fui para colégio na Tijuca, Nossa Senhora da Misericórdia. E eu tenho uma foto com uma freira e eu estou usando o meu um cordão com a Enterprise, com a espaçonave do Star Trek no meu pescoço. Nessa foto, quando eu tinha 6 anos de idade. Então, Star Trek entrou na minha vida muito cedo. E conforme eu vim para os Estados Unidos, eu acho que eu nem pensei mais sobre Star Trek quando eu estava no Brasil, além dos filmes que apareceram, mas aí quando cheguei nos Estados Unidos, começou aquele New Generation, a nova geração, e eu assisti porque era bem interessante. Eu gosto de enredos que são bem criativos e especialmente sociedades que são utópicas, de certa maneira, né? Acabei me casando com uma esposa que é fanática por Star Trek. Então, ela vai fazer aí até para convenções, esse tipo de coisa. Então, fui para um outro lado todo de Star Trek. O que eu diria, eu acho que é super interessante que existem várias ideias confucionistas dentro de Star Trek. Existem... Não, quando eu digo confucionista, é importante entender. Eu não estou falando sobre o patriarcado confucionista. Estou falando sobre as ideias de relacionamentos e como é que a sociedade deveria se desenvolver e certos códigos de ética que você tem. Obviamente, a gente tem os Klingons, né, que seriam os guerreiros, né, que seria a parte mais marcial, né? Então, de certa maneira, a gente tem o Wen e o Wu dentro do Star Trek também. Tem a parte marcial e a parte civil, e a ideia é tentar botar os dois juntos, que não é só resolver todos os problemas na luta, né? Tem que ser inteligente, tem que entender sobre estratégia, esse tipo de coisa. Então, o que eu diria é que essa parte que é mais interessante sobre o Star Trek é a ideia de que, mesmo que eles tenham as espaçonaves que são enormes e podem até ter laser e um monte de arma, mesmo assim, ainda tem que saber como se desenvolver e relacionar de um jeito humano, não
pensando em humano como humanoide, né? Mas na ideia de Ren, que é o tipo benevolência, né? Então, como ser uma pessoa benevolente e como tratar os problemas como um artista marcial. A gente não pode resolver tudo no soco, né? A gente tem que poder dialogar, a gente tem que poder trocar ideia, porque se a gente só sair no soco o tempo todo, ninguém... Na verdade, você provavelmente vai crescer a sua técnica de luta, mas você não vai crescer como uma pessoa, como um indivíduo, né? Então, acho que é importante essa parte de poder... Novamente, voltando àquela ideia de When e Wu, a gente tem que crescer a nossa técnica, mas também tem que crescer a nossa humanidade. Muito bem, mestre. Mestre, tem tantas perguntas para te fazer. Realmente você é uma pessoa muito interessante. Obrigado. Eu espero que eu não estou fazendo o pessoal dormir aí. Todo mundo tomando café aí. De forma nenhuma, mestre. Luiz Felipe tá ali embasbacado com as minhas perguntas. Eu fico bobo com a profundidade, às vezes, das perguntas do Luciano, entendeu? Muito profundo, às vezes. Ele só se supera. Sempre me empolga. Mas tá vendo? Tô vendo ali que tem o Goku atrás dele. Aí, tá vendo? Tá tudo em casa. Exatamente. Tá tudo em casa. Você já entendeu. É isso aí. Mas, mestre, voltando então para essa questão cultural, como que você pode me dizer que o trabalho da cultura chinesa pode ajudar a desenvolver uma escola de Kung Fu? Então, eu acho que entender aspectos culturais chineses é importante por vários motivos. Se a gente pensar em termos de... primeira coisa, eu acho que para muita gente... Eu diria que a maioria da população, isso é mundialmente, não estou dizendo que seja Brasil ou Estados Unidos, onde você quer que seja, não vai poder viajar para outras partes do mundo. Em certas áreas como onde a gente mora, você não tem a população chinesa, né, de etnia chinesa é pequena. Então, de certa maneira, as academias de Kung Fu se são pensadas em termos de cultura, são um ótimo lugar para haver uma introdução do que a cultura chinesa é. O que as pessoas chinesas são. Para você poder entender outras pessoas e outras culturas. E assim poder expandir. E muitas vezes, eu acho que se ensinado corretamente, você vai acabar descobrindo que, na verdade, a gente tem muito mais em comum do que a gente tem diferenças, né? Então, de certa maneira, seria aquela coisa, você vai aprender alguma coisa filosófica, por exemplo, alguém ensina um pedaço de filosofia, você acaba entendendo que isso é uma coisa para a humanidade, não é só para os chineses, né? Ou isso é só para o pessoal no Ocidente. É uma coisa que realmente pode servir a todos, né? Então, a ideia é como cada academia fosse uma embaixada de cultura chinesa. Obviamente, o pessoal vem e aparece para aprender a arte marcial, que quer aprender as armas, ou quer aprender a lutar, ou quer aprender a se defender, mas nesse caminho técnico, né? Aliás, é aquela coisa, né? Existe, quando o pessoal traduz o termo artes marciais, né? Muitas vezes usam as artes, eles usam o termo Shu, né? Então, Shifu, Bruno, atrás no teu quadro ali tem um Shu e tá, debaixo tá Guan. E aquele Shu, o pessoal traduz como arte, mas é uma arte técnica. Então, a gente pode ver isso como a arte técnica da luta. Mas tem o Yi, e o Yi é um ideograma bem complicado, mas o Yi, esse seria a arte civil. Então, você tem o Yi e o Shu. Então, muitas vezes o pessoal vem e atrai para a parte do Shu, mas acaba ficando por causa do Yi. Se você só está ensinando técnica, depois de um tempo, o teu corpo não aguenta mais, ou você já está cansado de todo dia a gente vai entrar na porrada, ou todo dia eu tô me machucando, né? E não tem aquele outro prazer. Por exemplo, na dança do leão, tenho certeza que vocês provavelmente entendem, eu sempre brinco com o pessoal que ninguém festeja como o pessoal que faz Kung Fu.
Que o pessoal de Kung Fu adora fazer a festa. Depois da dança do leão, a gente sai para comer e todo mundo tá bebendo, fazendo uma maior bagunça, todo mundo tá... E isso depois da gente treinar ou depois da gente até fazer uma performance que foi... Todo mundo tá arrasado, mas todo mundo tá super animado, né? Então, é aquela coisa. Existe esse aspecto cultural, existe o que chama Dapo. Dapo é quando o grupo se reúne depois da apresentação para poder beber, né? Aliás, tem até brincadeiras que você pode fazer de beber. Mas o Dapo, na verdade, quer dizer beber grandiosamente, né? Mas, na verdade, é mais sobre comer, bater papo, esse tipo de coisa. Então, essa ideia de que a cultura pode... A Academia de Arte Marcial pode ser uma embaixada da cultura chinesa para poder fazer as outras pessoas viajarem, mesmo que seja por 1 hora e meia durante a aula, não sei o quê, poderem viajar para aquele outro lugar, conhecer outras coisas, vai expandir o conhecimento. Então, eu diria que isso seria a parte mais importante de pegar a ideia da cultura. Não só a questão da família, né? Que a gente tem a família marcial, tem o Shifu, o Simo, os Todai, né? Você tem tem uma estrutura familiar ali, que eu acho importante o pessoal poder entender também, porque mesmo, eu gosto de falar com o pessoal, com o Shifu você tem o que eles chamam da Shitu, né? Shitu você tem o Shi do Shifu, tudo e Todi, e você tem a combinação dos dois, né? O professor e o discípulo. Shitu é um relacionamento. E muitas vezes, e eu vi isso em muitas outras academias, pessoal de MMA, eu vejo isso aqui. Não vou dizer em outros lugares, mas aqui eu vejo isso com as academias de karatê. É uma ideia que o Shitu o Shi tá aqui, o Tu tá aqui. Mas em artes marciais chinesas, o Shitu é assim, porque existe não só o relacionamento entre os dois, mas a responsabilidade que o Todi, que o aluno tem, é tão importante quanto a responsabilidade que o Shifu tem. Então, eu falo para os meus alunos, se você me chamar de Shifu, eu tenho um relacionamento diferente a você do que se você me chamar de Nelson. Né? Se você me chamar de Nelson, eu tô aí, eu posso te ensinar técnica, posso até bater papo, não sei o quê, mas se você me chamar de Shifu, eu tenho uma responsabilidade para você. Eu tenho que fazer certas coisas de certa maneira e entender isso. Então, isso eu acho importante, novamente, voltando àquela cultura, né? Poder passar essa ideia de que nós temos responsabilidade um ao outro, voltando àquele conceito de benevolência, né? Porque você tem o ideograma de humano e depois o dois, que muita gente interpreta como dois seres humanos se interagem, seria benevolência. Que é um aspecto fundamental nas artes marciais chinesas. E eu acho que isso é parte da cultura que é bem legal para o pessoal entender. Então, pessoal, recebendo aqui hoje Mestre Nelson. E se você ainda não se inscreveu no Kung Fu em Foco, clica no botão aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para estar por dentro de tudo que acontece por aqui. Nesse momento, fica o Bruno Barros, que fica tenso, porque ele sabe que vem a pergunta derradeira de Chico Bruno Barros, como estamos no tempo? Então, estamos com o tempo apertado. A gente pode fazer aquela rodada rápida ou fazer uma pergunta matadora. Você escolhe aí, tipo, Felipe. Não, é que eu queria fazer um comentário, uma coisa muito legal que o mestre Nelson falou. Vou tentar ser rápido. O mestre Nelson falou uma coisa que eu acho muito interessante, que eu também já falei com um aluno meu. Ele falou aquela questão quando o aluno chama ele de Shifu, o tratamento automaticamente é adequado a quem lhe considera Shifu. Né? Nós tivemos a Renata Balestrin, uma grande mestre vulgar, que falou algo também semelhante. A Renata comentou que o mestre se faz a partir dos discípulos. A partir do momento que o discípulo considera ele mestre, ele de fato é mestre. Então, são algumas colocações muito legais. E certa vez um aluno que não treinava comigo há muitos anos, ele me encontrou na rua e falou: "Ô, Shifu, tudo bom? Pô, ainda posso te chamar de Shifu?" Aí eu lembro como se fosse hoje que eu virei para ele e falei assim: "Eu vou ser o seu Shifu enquanto você me considerar como tal. Quando você não me considerar mais como tal, seremos só amigos." Aí ele riu e falou assim: "Então você vai ser um Shifu, fez salvação para mim e tal." E eu lembrei disso agora, isso faz uns 10 anos. E é muito bacana essa relação. Mas, então a minha pergunta vai ser rápida.
Mestre, o senhor que tem esse relacionamento Brasil, Estados Unidos, já deve ter prestado consultoria para algumas academias aqui no Brasil também. Como que o senhor enxerga a diferença, comercialmente falando, do cliente ou aluno norte-americano, né, do estadunidense, e do cliente brasileiro, por exemplo? O que o senhor acha que funciona para um e não funcionaria para o outro? Se há que existir. Eu diria que o aluno americano, de certa maneira, quer, muitas vezes, tem mais interesse no aspecto de fazer como um lazer, né? Como passatempo. O pessoal que eu vejo no Brasil, o pessoal com quem eu trabalho no Brasil, vê muito mais como jeito de viver, né? Então, de certa maneira, eu diria que os brasileiros levam muito mais a sério. Não que não existe pessoal levando a sério aqui, mas eu acho que é mais comum encontrar o pessoal que leva menos a sério aqui e mais a sério lá. Diria também que... E isso eu acho que, de certa maneira, é tipo uma facilidade que você tem na cultura aqui, né? Você, basicamente, se você tem dinheiro, você pode pagar e você pode fazer o que você quiser e de certa maneira, até existe uma atitude de eu tô te pagando, então você tem que me respeitar, sabe? Então, que eu já tive conversas com o pessoal aqui, não funciona assim aqui, não. Tem, vocês veem ali, bandeira brasileira ali. Tá? Fala, tu botou o pé aqui, parte do Brasil. Então, melhor levar. Respeito é bom, eu gosto. Mas então, eu diria que, de certa maneira, existe isso. E é interessante que aqui a gente até tem alunos que são latinos, né? Aliás, uma das minhas melhores alunas é mexicana. E ela leva tremendamente a sério a arte. Então, de certa maneira, eu diria que latino-americanos, brasileiros em particular, levam muito mais a sério a arte. Também vejo muito mais garra, né? Especialmente quando chega esse negócio de fazer luta, ou até em termos de treinar, existe uma garra muito maior no Brasil do que aqui. Você vai encontrar um aluno que pode ter garra aqui, mas normalmente se tem é porque passou perrengue na vida e é por isso que tem garra, né? Ou, por exemplo, foi alguém que entrou na área militar, saiu de ser um soldado, então tem uma cabeça diferente. Mas eu diria que isso seria a diferença entre os dois. É que eu vejo obviamente tem o pessoal que faz trabalho ótimo aqui, mas vejo muito mais garra e tenacidade com os brasileiros do que necessariamente com os americanos. Mestre, então, já iniciando as despedidas, agradecendo a presença do senhor, foi uma grande honra. Eu tenho certeza que faço as minhas palavras dos meninos também. E já passando a palavra, é isso, Lu? Isso mesmo. Quero agradecer de novo aí o Luiz Felipe por me chamar de menino, muito obrigado. E, mestre Nelson, obrigado por ceder um pouco do seu tempo, e tanto conhecimento, tanta história, e como tracker que sou também, como a sua esposa, audaciosamente levando Kung Fu aonde nenhum homem jamais esteve. Ih, o Goku caiu ali quando você disse isso. Ele se teleportou. Pô. Aonde G1 Saiyajin jamais esteve. Cara, olha só, o Goku se revirando aí, hein? Pensa bem aí. Nelson, Shifu, muito legal. Eu realmente espero que toda a sua fala aqui possa incentivar todos nós aqui e que praticam e trabalham com Kung Fu a investirem mais na cultura, né? E viverem esse Wen Wu, né? Isso realmente me toca profundamente. Muito obrigado mais uma vez e, por favor, suas palavras para a gente finalizar o nosso programa. Novamente, foi uma grande honra, um prazer, foi um bate-papo sensacional. Só faltou a gente estar no boteco ali da esquina com uma cachaçinha. Né? Não, foi bem legal, muitíssimo obrigado. Espero poder um dia conhecê-los todos em pessoa. Então, quem sabe, depois que isso tudo acabar, a gente pode voltar a viajar, poder ir para o Brasil conhecê-los e, novamente, eu gostaria de agradecer por me convidar para isso e para o pessoal que está aí assistindo.
eu tô no Facebook, você pode sempre fazer uma pergunta para mim se quiser, ou me procura pelo website ou pelo Instagram. Tô aí para ajudar no que eu puder. E, novamente, obrigado a todos. Foi um grande prazer e uma honra para estar aqui com vocês, Chifu. E espero que todo mundo mantenha a saúde, fique feliz e que as artes marciais continuem a florescer no Brasil e afora. Foto final, Chifu. Uma fotinha final aí. Faz uma pose bem bonita. É isso aí, até mais. Falou. Até mais, gente. Até o próximo programa, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.